Encerrando os ciclos de ações que desde janeiro vêm sendo realizadas para cumprimento da legislação quanto ao recolhimento clandestino de resíduos sólidos domésticos, o lixo seco, nas vias do município, foi realizada nos dias 18 e 19 de outubro dos bairros Atlântico Industrial e São Cristóvão e também no Coller e Cerâmica, e no centro de Erechim, uma operação pela Secretaria de Meio Ambiente, que visa dar um suporte maior e regularizar a questão dos transportadores de lixo que atuam de forma clandestina. Após a publicação dessa informação pela Prefeitura Municipal de Erechim, muitas pessoas se posicionaram em favor dessas pessoas que, com as suas carretinhas, recolhem esse lixo na cidade. Nós resolvemos convidar o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreiro, para que nos dê maiores explicações e nos oriente o porquê essa atitude foi tomada contra essas pessoas que, de uma forma, estão trabalhando. Acompanhe. Secretário, desde o momento que a Prefeitura Municipal enviou um release para que todos os veículos de informação publicassem a respeito de uma normativa, uma regra que proíbe os recicladores que não têm uma associação que atuam de forma clandestina a recolher o lixo, muitos questionamentos surgiram, inclusive de que era uma atitude desumana da Secretaria de Meio Ambiente e também da Prefeitura em tirá-los das ruas. Como é que foi tudo isso? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os que estão vendo o programa e agradecer, obviamente, à TV Erechim aqui pela oportunidade da gente poder fazer os esclarecimentos necessários. Eu preciso dar um passo atrás para poder explicar esse processo para que todo mundo compreenda da melhor maneira possível. Tão logo a gente iniciou o ano agora de 2021, nós nos desafiamos para fazer um trabalho diferenciado com relação a essa questão dos resíduos. Tá? Erechim já é uma cidade privilegiada, porque nós temos, por exemplo, o processo nosso de coleta seletiva aqui em Erechim tem mais de 15 anos. Então nós somos já uma cidade diferente simplesmente por esse fato. Nós estamos aí inseridos dentro dos 10% dos municípios brasileiros que têm esta realidade diferenciada de ter um serviço estruturado de coleta do lixo seco e de coleta do lixo orgânico já de muito tempo. Mas esse ano, até um pouco por conta da própria pandemia, questão de economia, muitas pessoas perderam o emprego e acaba que uma das formas de eventualmente poder buscar o sustento de suas famílias é através do processo de reciclagem. Porém, a gente detectou que isso estava se proliferando de forma descontrolada. Para a gente ter uma noção assim de número, e o público também tem uma noção de número, nós fizemos um mapeamento na cidade e nós estávamos com 26 pontos de coleta clandestina. O que a gente fala que é a coleta clandestina? Nós temos legislação no município, no nosso Código de Posturas, estabelece que quem pode recolher o lixo na rua só pode ser a prefeitura, pelos seus, né? Certo. Ou então por serviço terceirizado, que é o nosso caso. Então só a empresa de coleta pode recolher o lixo a partir do momento que as pessoas colocam ele na lixeira ou no passeio por recolhimento. Então esse é o primeiro ponto. O município tem legislação que veda que um terceiro ou um qualquer vai fazer essa coleta. Bom, de qualquer sorte, nós mapeamos 26 pontos de coleta clandestina. Todos esses pontos eles foram visitados, né? E aí num primeiro momento, que é o trabalho que ainda não foi mostrado, que é um pouco do que a gente vai falar agora, num primeiro momento o que a gente fez? Após o mapeamento, a gente deu uma notificação normal, só informando, olha, não se pode fazer a coleta lá na rua. Certo. Algumas dessas pessoas pararam, compreenderam o processo e pararam. Junto com esse trabalho inicial de notificação, esse trabalho foi construído pela Secretaria de Obras, pela Secretaria de Assistência Social, pela Secretaria da Saúde e pela Secretaria de Meio Ambiente. Por que 4 secretarias? Porque nós já sabíamos que ao abordar essas pessoas, iriam vir outras demandas. E foi, por exemplo, uma determinação do nosso prefeito Polis, que, por exemplo, ninguém que estivesse nesse processo ficasse desamparado. Por exemplo, a pessoa vai parar de coletar na rua, mesmo que é clandestino, mas de forma alguma pode passar necessidade, por exemplo, com alimentos. Então, por isso a Secretaria de Assistência Social junto. Todas as famílias que precisavam de alimentos estão recebendo e receberam alimentos naquele momento. Cesta básica, como se fala, né? Porém, nós tivemos outras questões também, por isso a saúde está envolvida, de algumas famílias trabalhando nesse processo clandestino de reciclagem que tinham problemas seríssimos de saúde, com questões inclusive psiquiátricas. Então, o que acontece? Essas famílias foram abordadas e se fez o encaminhamento devido para a saúde. Teve outras situações de famílias que tinha crianças, por exemplo, trabalhando. Sim. Bom, a gente sensibilizou essas famílias,
criança tem que ir para a escola, né? Tinha algumas outras pessoas que estavam ali no processo de reciclagem, mas tinham condições de trabalho em outros tipos de ambiente. Foi feito encaminhamento formal e 7 ou 8 pessoas foram encaminhadas para emprego formal de carteira assinada na nossa base industrial, comercial que o município ofereceu, as empresas que ofereceram oportunidade, então muitas famílias foram encaminhadas ali. Contudo, ainda sobrou um contingente de que ao receber aquela notificação inicial não parou, foi feito todo esse encaminhamento que eu te comentei e um contingente não parou com esse processo. Bom, após isso, nós lá pelo meio ambiente, nós convidamos todas essas outras famílias para participar de um processo de discussão de formação de uma nova associação. Né? Certo. Todos foram formalmente convidados, tivemos 2 rodadas de reuniões lá no meio ambiente e formamos uma nova associação, de fato para poder oportunizar trabalho digno para todas essas famílias que estavam no processo de clandestinidade. Formamos uma nova associação, nós temos mais ou menos, agora, estamos indo agora para o 2º mês de formação dessa nova associação, ainda temos vagas abertas para incluir essas famílias, essas pessoas, e para te ter uma ideia, o primeiro mês de renda nós atingimos em torno de R$ 1.400. Certo. Né? Dentro do cenário que nós estamos, porque a associação é a maneira que o município tem para poder assistir, porque aí a gente recolhe o lixo seco na rua, leva para os galpões de reciclagem, lá elas triam tudo aquilo que tem valor agregado de pronto, depois que tria, comercializam e no final do mês fazem a partilha que eles chamam e aí estabelece a renda que vai dar para cada associação. Agora no mês de setembro, por exemplo, nós variamos de R$ 1.400 e chegou a quase R$ 2.600 a renda dessas famílias que estão formalmente assistidas pelo município. Então todo esse trabalho, ainda assim, ficaram algumas pessoas, né, que não quiseram ir para a associação, que não quiseram parar com o trabalho clandestino e até para proteger aqueles que o município assiste de forma adequada, foi necessário a gente fazer essa ação de rua. Então, ela não foi uma ação isolada, não foi uma ação sem ser pensada, pelo contrário, ela teve muito mais fôlego de planejamento, né, e ação do que mostra simplesmente a ação de rua que nós fizemos na segunda e na terça-feira. Então, para o pessoal poder compreender esse contexto, e eu acho que daí aqui já é importante também a gente fazer um apelo para a população, Sandra. A gente tem notado assim, ó, nas residências, o município agora vai trabalhar uma campanha a partir agora do mês de novembro, pertinho do final do ano, uma campanha forte que vai falar sobre separação do lixo dentro de casa, né? Separar entre orgânico, separar entre seco, acondicionar de forma adequada, porque nesse período que a gente teve aí uns 40 dias de muita chuva, a gente viu claramente assim, que o lixo não acondicionado de forma adequada vai parar lá na drenagem, na boca de lobo, e daí causando outros problemas, né? Outros desdobramentos. Mas fazer um apelo aqui para toda a população de Erechim. Separem adequadamente o lixo dentro das suas residências, acondicionem de forma adequada para pôr lá na lixeira ou no passeio, porque com certeza você vai estar fazendo diferença com mais de 112 famílias que o município ajuda, assiste e que tem a renda basicamente lastreada nessa questão do processo de coleta seletiva. O que causou um pouquinho de revolta da população, de repente até por falta de compreensão de tudo isso que você acabou de falar, foi o recolhimento de uma carretinha de uma pessoa que fazia esse recolhimento desse lixo. Esse veículo será devolvido para essa pessoa e essa ajuda será por quanto tempo de cesta básica desse apoio todo, se ela não quiser ir para uma associação? Então são 2 processos. A forma que o município tem de assistir essas pessoas da reciclagem de forma adequada, sim, é elas estando em associação. Certo. Nós temos 6 associações, como eu te falei, essa sexta que foi criada agora. Nós temos vaga disponível, tanto nas associações já existentes, quanto nessa associação nova que foi criada. Então, a porta aberta é esta, trabalhar de forma associativa nos galpões de reciclagem que o município tem. Certo. Né? A oportunidade está aí, e quem precisar e quiser se inserir nesse processo, vai ser inserido nesse processo. Né? Obviamente, talvez não seja por muitos considerado a renda ideal, como eu falei, entre R$ 1.400, R$ 2.600, mas eu tenho certeza absoluta que isso é muito mais do que muita gente está no mercado hoje buscando e que não tem oportunidade. Então esse é o primeiro ponto. A questão dos veículos que foram abordados na rua, e alguns inclusive foram apreendidos, um dos motivos, tem muitos veículos aí que estão com umas cestas enormes,
Sim. que isso aí entra no aspecto de trânsito como a descaracterização das características originais do veículo. Então, o que cabe nesse momento? Aqueles veículos que tinham a cesta e que o veículo que foi abordado, vamos dizer assim, prontamente se dispôs a retirar, então se eliminou aquela alteração de característica. Se o veículo estava em dia, o motorista, o proprietário, continuou a sua caminhada, foi para casa, enfim, foi fazer qualquer outra atividade. Aqueles veículos que a retenção não dava simplesmente para se remover, porque tem algumas cestas e tal que elas são tão grandes que elas estão soldadas no chassi do veículo ou outras coisas mais, inclusive é uma medida de precaução até para evitar outros acidentes de trânsito, inclusive mais graves. Certo. Então nós tivemos uma situação de veículo que foi apreendido por conta da alteração de característica e por conta também, principalmente, da questão da ausência de IPVA ou de habilitação do motorista, outras coisas que dizem respeito ao individual de quem estava conduzindo o veículo ou da própria situação do veículo. Se o proprietário tiver condições de fazer a retirada do guincho, pagar a multa, ficar em dia com relação a esse assunto, que é muito mais de trânsito do que de meio ambiente, ele vai poder retirar o veículo dele, enfim, continuar com as suas atividades da forma que entender melhor. Já que nós estamos falando dos recicladores, há um tempo atrás, eles também estavam reivindicando algumas melhorias. Inclusive sentaram com você, juntamente com o prefeito e o vice-prefeito. Como é que está essa questão? Sandra, tinha duas grandes reivindicações que eles apresentavam naquele momento. Uma delas era que nós fechássemos esse trabalho, que como eu comentei, a gente vem fazendo isso desde lá do mês de fevereiro, março, todo esse trabalho de articulação. Então o fechamento desse trabalho era de fato esta ação de rua. Certo. Mas para chegar na ação de rua precisava ser construído todo esse trajeto. A gente entende que a fiscalização por si só não resolve, porque quando eu lembro bem de um caso, não vou falar o nome obviamente do cidadão aqui, mas por exemplo, um cidadão de 59 anos de idade, então uma pessoa nova, né? Dá para dizer uma pessoa nova ainda, jovem, um cidadão que ele tinha neste trabalho a renda da família, não é uma pessoa doente, é um bom trabalhador, porque ele nos mostrou, por exemplo, ele tinha 8 anos de carteira assinada numa empresa, 5 anos de carteira assinada em outra empresa, então não é aquele empregado que a cada 3, 6 meses está mudando, então dá para se dizer que é um trabalhador fiel, de bom perfil, só que com essa idade ele não está aposentado e ele não tinha outra atividade de renda. Por isso ele foi para esse processo. Esse foi um que, num primeiro momento, o município assistiu com alimentos e prontamente quis se inserir num processo formal de reciclagem. Está numa associação hoje, né? Então, a reivindicação das associações, uma era essa, o combate da ação clandestina de rua. Certo. A prefeitura fez. A outra situação é que a gente trabalhasse e continue trabalhando no processo que a gente comentou também há pouco, de sensibilização da própria população. Separar o lixo de forma adequada, né? Porque tu imagina assim, quebrou um vidro dentro de casa. Tu tem que proteger bem esse vidro, se conseguir inclusive colocar, cuidar do vidro e tal, porque na hora que vai ser aberta essa sacolinha lá, muitas vezes o reciclador não sabe. Então tu pode provocar um acidente, sem querer, obviamente, mas pode provocar um acidente. Verdade. Então, as duas principais coisas que eles nos cobraram, um trabalho de resgate e de sensibilização, e nós temos que lembrar que nós estamos no primeiro ano de governo, né, que nós estamos há 3 meses basicamente conseguindo trabalhar, porque até outro dia estava todo mundo trancado, fechado, ainda por conta da pandemia, né? Então é um trabalho de sensibilização com relação à separação do lixo, para que a coleta seja adequada e que vá lá para o galpão de forma um material com mais valor agregado, e o outro era esse combate da ação de rua. Tinha outros detalhes assim pequenos, mas que os 2 principais tópicos eram esses, né? O restante é continuar o trabalho de sensibilização, de motivação deles e tal. Era basicamente esses 2 itens que eles exigiam. Nós entendemos que são itens que de fato está no nosso radar e são obrigações nossas de fazer. Um deles nós já fechamos. Agora, como eu comentei para você, até o final do ano deve sair uma campanha forte, vai ser a primeira campanha do governo, vai ser a de resíduos sólidos, né? Porque de fato a gente ficou muito tempo sem trabalhar e é importante, a gente está sempre pedindo para a comunidade essa colaboração, sensibilizando com relação a esse assunto, porque além do social, tem também obviamente o componente ambiental que é importante. E nós precisamos manter aquele título nosso aqui de Erechim, de uma cidade limpa, organizada, né, bonita. A gente não pode perder de forma alguma isso. E aí isso é um pouco de cada um. É você na tua casa, eu na minha. E quando cada um faz sua parte, o esforço fica muito menor e muito mais fácil.
né? A gente leva trabalho e renda para esse pessoal, deixa a cidade bonita, deixa a cidade mais limpa e assim por diante. Cristiano, obrigada por vir aqui dar essa explicação necessária. Eu acho que a população agradece e espero que as pessoas agora tenham realmente entendido o porquê dessa atitude e que essas pessoas também busquem essas associações e que comecem a trabalhar de forma mais organizada para que ninguém tenha nenhum tipo de prejuízo. Muito obrigada. Sandra, obrigado a você, obrigado à TV Erechim mais uma vez por permitir esse espaço de esclarecimento e por fim dizer que as portas para trabalhar na associação estão abertas. Quem tiver nesse cenário e quiser trabalhar dessa forma, o município de Erechim espera lá de braços abertos para inserir essas pessoas.